Olá, meu nome é professora Carmen Souza Pinto. Nós iremos trabalhar mais um vídeo falando sobre educação. Antes disso, peço a todos que se inscrevam no meu canal para que tenham sempre os vídeos atualizados sobre variados temas na área da educação, ainda mais nos dias de hoje que estamos passando por toda essa pandemia. O objetivo é estudar, é conhecer sobre vários conteúdos que estão sendo discutidos. Então, é essencial a discussão desse espaço para conhecermos a importância, a sua finalidade e os conceitos que foram construídos ao longo do tempo, para que a gente possa compreender esses aspectos históricos e verificar o que está acontecendo nessa situação, né, nessa pandemia, com esse espaço, essa ressignificação, né, desse espaço, e como que se aprende. Qual que é o espaço da escola? Então, a escola, né, o conceito dela é uma instituição pública ou privada que tem por finalidade ministrar ensino coletivo. Observe que a finalidade é o ensino coletivo. Várias pessoas fazem parte dessa instituição. Então, o objetivo principal dela, a finalidade dela é o ensino coletivo. Conjunto de professores, alunos e funcionários de uma instituição de ensino, prédio onde funciona esse estabelecimento. Esse é o conceito de escola. Então, a escola, ela evoluiu a partir da palavra em latim escola, que por sua vez tem origem na palavra escolé, do grego. O termo é o mesmo usado para definir lazer, ócio. Observe a etimologia dessa palavra. Ela significava lazer. Então, era algo que dava, né, um prazer, uma satisfação em fazer parte dessa instituição. E remete à geração de conhecimento a partir de um modelo de discussão livre e fluido. Verifique esse termo, ele já remetia, né, esses aspectos de você conhecer a partir da discussão livre e fluido, com ritmo e formato de aprendizagem orgânicos. Quando a gente conhece a etimologia da palavra, a gente se aprofunda mais no significado desse espaço. Então, verifique, a escola significava, né, lazer, significava o conhecimento, mas de uma forma bem mais leve, através do diálogo, né, através desse espaço, uma construção de um espaço onde teria o conhecimento para várias pessoas, mas também nesses aspectos de lazer, né, de algo prazeroso. Daí a gente se pergunta, né? Daí vem o aspecto da discussão, mas em que momento da história o conceito e a prática escolar começaram a se distanciar de seu verdadeiro significado? Para isso, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. A crescente complexidade do comércio e das práticas econômicas impactou significativamente o modelo educacional e, a partir de 1750, em decorrência da Revolução Industrial, a formação de trabalhadores para atuarem nas fábricas e indústrias se tornou a prioridade da educação formal. Observe que, através desse contexto, começou a mudar os aspectos da instituição escolar. Tanto é o momento que nós estamos vivenciando hoje em dia. Nós estamos vivenciando o momento da pandemia. De repente, fechar as escolas. E esse espaço, ele está sendo reorganizado de uma forma que nós possamos ainda atender aos nossos alunos. Mas os nossos alunos agora estão em suas casas, junto com os professores também, né, que estão também, cada um de forma isolada. Então, podemos dizer que, nesse momento, a escola está ressignificando, né, a sua função, a sua finalidade. Esses aspectos que nós temos que discutir nesse momento. Entender o aspecto histórico, como foi construído, para que a gente possa entender e ressignificar a escola. Nesse contexto, né, da Revolução Industrial, nós observamos que a produção em larga escala e padronizada criou a demanda por mão de obra com nível de instrução, no mínimo, básico para operar as máquinas.
Ao mesmo tempo, a burguesia passou a ver na escola uma ferramenta poderosa para controle e disciplina da massa trabalhadora. Observamos que o conceito inicial de escola era algo prazeroso e, de repente, de acordo com todo o contexto da Revolução Industrial, observou-se que mudou as concepções, tornou-se de algo prazeroso para algo mais controlador, com objetivos direcionados à indústria, com o controle e disciplina dessa massa trabalhadora. Então, para que o ensino chegasse a maior quantidade de pessoas da maneira mais padronizada possível, a lógica da produção industrial foi levada às salas de aula. Muitos alunos em classe, cadeiras enfileiradas, aulas quase exclusivamente expositivas, pouca interação e silêncio. Observe todo esse contexto, né? Tinha-se um objetivo: formar as pessoas para trabalhar nessa indústria, um aspecto básico. Então, essa organização dessa instituição, aonde teria disciplina, né, as filas das carteiras enfileiradas, sem nenhum, como é que eu posso dizer, as pessoas, cada um individualmente, estudando, sem haver toda essa participação, né, como que diz aqui, pouca interação e silêncio. Então, o objetivo principal era isso. Então, nesse contexto, formou-se, ressignificou novamente esse contexto da escola. Só que agora nós observamos que renovar é preciso e urgente. Nós verificamos que pouco ou quase nenhuma atualização no modelo de ensino foi feita ao longo da história da educação moderna. Se nós observarmos esse contexto que acabamos de falar, nós verificamos ainda hoje em muitas escolas. Então, de acordo com o que nós estamos vivenciando, há muito tempo a escola vem querendo ressignificar esse espaço, entender como é que nós aprendemos, como é que nós desenvolvemos, como que nós podemos formar esse contexto de sala de aula, como que ele deve ser organizado, como que ele deve ser feito. Então, ressignificar novamente, né, pode-se dizer assim, a escola, essa instituição, é urgente, essa ressignificação. Então, na maioria das escolas, o conteúdo continua sendo transmitido em aulas expositivas, tendo o professor como centro das atenções e principal responsável pela aprendizagem, com pouco espaço para a participação ativa dos alunos. Segundo Scott Fairman, ele diz o seguinte: as universidades foram fundadas na Europa Ocidental em 1050 e as aulas tradicionais têm sido a forma predominante de ensino desde então. Ele é professor da Universidade de Washington. Observou-se que não houve nenhum desenvolvimento na escola, na ressignificação da escola. Por isso que esse é o momento de nós ressignificarmos o conceito de escola, para que a gente possa entender e pode-se dizer, trabalhar de uma forma mais tranquila nesse contexto que já deveria, há alguns anos, ter modificado, ter ampliado, ter ressignificado. Infelizmente, nós estamos ressignificando de uma forma muito forte, pode-se dizer, que está sendo cobrado de uma maneira repentina, sem termos tempo de nos organizarmos para isso. Mas penso assim, que talvez nós, muitas vezes, como professores, acabamos nos acomodando. Temos um modelo de trabalhar na escola e continuamos trabalhando da mesma forma, como eu falei, com aulas expositivas, né, com alunos em cadeiras enfileiradas. Então, dessa forma, sem havendo uma disciplina, havendo os alunos não participando tanto em grupos. Então, não que não esteja sendo feito, mas nós continuamos ainda a trabalhar de uma maneira totalmente tradicional. Então, esse aspecto que vem dizer que essa ressignificação, ela é urgente. Nós precisávamos já ter ressignificado a escola.
A escola precisava mudar, porque a sociedade em si mudou. E nós também, como escola, precisávamos mudar. E hoje nós verificamos essa necessidade dessa mudança. Por mais que a gente passe por tudo isso, nós temos que voltar à escola e ressignificar esse espaço, ressignificar o trabalho que nós desenvolvemos na educação. Como que são essas nossas novas gerações, né? Como é que elas estão sendo formadas? Então, a rápida evolução tecnológica das últimas décadas vem modificando a forma como consumimos, nos relacionamos e, claro, como que nós aprendemos. Por exemplo, né, podemos dar o exemplo da educação à distância. Eu trabalho desde 2008 com educação à distância. Em 2008, eu lembro que houveram muitas críticas nos aspectos da educação à distância. Então, quando eu tive uma turma de alunas que estavam fazendo pedagogia, muitas pessoas criticavam, né? Não vai aprender nada, esse curso aí não dá certo. E depois, a educação à distância teve um crescimento enorme, em matrículas, em desenvolvimento, em ressignificação, pode-se dizer assim. E hoje em dia nós temos vários cursos de educação à distância. E pode-se dizer que nessa situação que nós estamos vivendo, a educação à distância é o que está mais tranquila nesse contexto. Então, observe que essa ressignificação já deveria ser dada há muito tempo, mas, né, não aconteceu. Então, infelizmente, nós estamos tendo essa necessidade de ressignificar esse espaço escolar. E essa nossa geração, né, nós observamos que todos esses aspectos da evolução tecnológica, ele acabou modificando várias formas, né, nossa, de consumirmos, de nos relacionarmos e, como falamos, como nós aprendemos. E a cada geração, as consequências da tecnologia são refletidas com mais intensidade no comportamento dos jovens e em suas demandas em sala de aula, criando um enorme desafio para professores e instituição de ensino. Esse nosso aluno hoje, ele é muito mais ativo, ele verifica muitos mais aspectos que, de repente, nós, na nossa educação, não tínhamos, né? Então, nós temos que entender essa geração para poder trabalhar com ela também. Ela é uma geração de uma evolução tecnológica. Nós verificamos, né, falando agora há pouco, que nós tínhamos um contexto da Revolução Industrial. Agora nós estamos tendo dessa evolução tecnológica. Tudo isso está afetando o nosso aluno, está afetando a sociedade e tem que, mais do que nunca, também a escola repensar todos esses aspectos. A geração Y, né, são pessoas nascidas entre 1980 e meados dos anos 90. Ela assistiu bem de perto a democratização do acesso à internet e a transição do mundo analógico para o digital. Computadores pessoais, games portáteis, câmeras digitais, celulares e logo depois os smartphones, os primeiros blogs, tudo isso fez parte da adolescência e juventude da geração Y, que hoje está no mercado de trabalho. Tanto é que nós falamos, né, que essa geração ela já nasceu envolvida em todos esses aspectos. Uma criança de 3 anos, a gente já observava, né, nessa época, que já entendia toda essa transformação que estava ocorrendo. Então, por quê? Porque ela havia nascido nesse momento tecnológico, dessa evolução tecnológica. Então, como estava envolvido em todo esse contexto, com certeza é uma geração diferente da nossa, nos aspectos, né, digitais. Nós nascemos num aspecto analógico. Então, essas mudanças ocorreram muito rápidas. Talvez muitos de nós ainda não entendam esse processo. Mas as crianças nasceram, nós temos que entender, nesse tempo, nós temos que entender toda essa evolução afetou também esses aspectos de aprendizagem. Então, o perfil desses jovens provocou uma necessidade por mudança. Daí foi a partir dos anos de 1990 que o termo ensino híbrido começou a ser discutido como uma alternativa para o modelo tradicional de educação. Então, esses aspectos que nós temos que conhecer, né?
esse termo ensino híbrido que começa a aparecer nesse perfil desses alunos, né, desses jovens, que tornou-se essa necessidade da mudança. Então, a geração que está nas escolas atualmente, chamada Z, porém, já nasceu conectada e dificilmente dissocia a vida online da vida offline. A transformação no formato de ensino tornou-se, então, um caminho sem volta. Por isso que nós falamos, nós temos esses aspectos desse desenvolvimento desses jovens que acabou mudando todo esse contexto, a forma de aprender. E nós, escola, ainda estamos trabalhando de uma forma totalmente, que nem foi falado, né, dado o exemplo, muito antiga, que acaba não conseguindo atingir esses estudantes. Então, por isso que nós temos que ressignificar esse contexto escolar. Então, essa geração Z, como que ela é formada, né? É um adolescente entre 13 e 17 anos, eles são autodidatas, eles têm o primeiro smartphone ainda na pré-adolescência, os horários deles são flexíveis, 97% têm perfil em redes sociais, são nativos digitais, 78% acessa a internet por meio do smartphone, e dos que passam cerca de 3 horas conectados, 71% assistem a vídeos online e fazem também compras online. Observe essa geração Z, né? Esses aspectos. A idade são os nossos adolescentes que estão na escola, autodidatas. Então, todos esses aspectos eles são importantes para que a gente veja o aluno que nós temos e assim poder trabalhar com eles. Textos que nós repassamos prontos, sem ele participar nesse processo da aprendizagem, acaba tornando-se cansativos, chatos, sem envolver esse aluno. Muitas vezes, se você der um desafio a ele, ele irá participar muito mais e poder aprender de melhor maneira. Melhor do que você dar um texto, certo? E pedir para que ele interprete aquele texto de acordo com o teu conhecimento, de acordo com o que você sabe. Então, você dá um texto lá e pede para o aluno interpretar. Agora, se você der um desafio para ele pesquisar, buscar, descobrir, ele irá muito mais aproveitar esse processo de aprendizagem, irá, com a consequência de tudo isso, aprender muito melhor. Então, é isso que nós temos que ver como escola, como professores. Esse aluno que nós temos hoje não é igual ao aluno que, por exemplo, que eu fui formada, né, para trabalhar com esse aluno. Hoje nós temos um outro tipo de aluno, certo? Um aluno que, como falou, ele é novo, né? Ele é adolescente, ele tem o seu celular, ele tem um acesso à internet, ele tem perfil em redes sociais, ele se conecta com o mundo. Então, eu não posso limitá-lo apenas a atividades pequenas em sala de aula. Eu tenho que fazer ele descobrir todo esse processo. Então, conhecendo esse perfil, nós podemos atuar muito melhor na aprendizagem desse aluno. Então, ensino híbrido, o que ele é, né? E quais as possibilidades? Então, diferentemente do que muitas pessoas acreditam, o ensino híbrido não é apenas a simples combinação de aulas expositivas, presenciais e virtuais. Ele é baseado na mescla de técnicas e metodologias variadas e de plataformas online e offline, que tornam o processo de aprendizado mais rico, atrativo e eficaz. Por que tudo isso? Porque nós temos um aluno diferente. Então, nós temos que saber como atingir a melhor aprendizagem desse aluno, para que ele possa desenvolver, certo? Então, conhecendo esses aspectos, nós iremos utilizar diferentes ferramentas para que esse aluno possa desenvolver e aprender, certo? Então, esses são os aspectos principais que nós temos que observar para que a gente possa, através da nossa prática pedagógica, poder desenvolver maneiras de melhor aprendizagem desse aluno. Uma das palavras de ordem é a personalização, que não por coincidência também é uma das premissas do consumo digital. Personalização e experiência, ou ainda melhor, experiências personalizadas, são elementos fundamentais para os jovens também nos estudos.
Alguns alunos têm mais capacidade de concentração, outros têm atenção mais difusa. Uns são mais práticos, outros teóricos. Alguns preferem fazer seu próprio horário de estudo, outros precisam de ajuda para estabelecer uma rotina. Então, observando essa personalização, nós observarmos cada aluno de diferentes maneiras, nós poderemos utilizar várias ferramentas para que haja aprendizagem. Não tem como utilizarmos hoje em dia somente uma forma de ensinar, né, na nossa prática pedagógica. Então, nós temos que inovar, fazer vários desafios para podermos atingir a todos os alunos. Esse nosso aluno, como ele se conecta com o mundo, né, através das suas redes sociais, através da internet, então observe que ele tem uma visão geral de tudo aquilo, né? Vamos verificar assim os aspectos de formação. Quando nós, né, por exemplo, eu tenho 53 anos, então lá quando eu tinha os meus 15 anos, como que era, né, esse contexto social? O telefone era algo que custava caro, né? Você não tinha comunicação ao horário que você quisesse ligar para uma pessoa e ficar horas no telefone, né? Então, o telefone era só para dizer, comunicar coisas práticas. Oi, tudo bem? Preciso disso, para que isso? Pronto, né? Hoje, um adolescente tem um celular e se comunica com as pessoas e fala quanto tempo quiser. Fotos, por exemplo, vamos falar de fotos. Como que eram as fotos? As fotos, a gente comprava um filme, né? Colocava na máquina e daí você tirava as fotos e até para você tirar essas fotos, você deveria saber quais fotos você deveria tirar, porque senão você gastaria todas as poses e acabava não servindo para nada as fotos. Então, tinha que organizar, planejar as fotos que iria tirar, né, para que fossem fotos essenciais, não fotos de qualquer coisa. Hoje, o nosso aluno, ou nós mesmos, né, não só o nosso aluno, vamos dizer nós também, né, estamos envolvidos nesse processo também. Temos o nosso celular, que você tira quantas fotos por dia, né, de variadas maneiras, variadas formas, de várias situações, até para você escolher a melhor, o que você quer, você vai tirando fotos. Então, é um exemplo bem simples para a gente entender todo esse contexto. Então, nós éramos limitados às situações. Nós tínhamos a nossa família, tínhamos livros, sim, revista, televisão, mas éramos limitados a todo esse contexto. O nosso aluno hoje, pode-se dizer, ele é globalizado. Existe toda uma situação que ele está vendo a todo momento. Ele está assistindo na internet vários vídeos sobre vários assuntos. Muitas vezes a gente nem imagina um aluno estar assistindo algo. Então, observe que todo esse contexto que está esse nosso aluno, a nossa prática em sala de aula, ela não pode se limitar. Então, por isso que diz do aspecto do ensino híbrido, esse aspecto de personalização, para que a gente possa personalizar esses aspectos, evidenciar em cada aluno o que ele tem de melhor. O ensino híbrido acredita que os caminhos para a construção do conhecimento são múltiplos e devem ser trilhados levando em consideração o ritmo, a personalidade e as diferentes realidades em sala de aula, se tornando uma experiência única de aprendizado para cada aluno. Tanto é que a pergunta diz o seguinte: se as pessoas são diferentes, por que o ensino deve ser igual? Respondendo essa questão, né? Se todas as pessoas são diferentes, por que nós ensinamos da mesma forma, da mesma maneira, sem personalizar os aspectos essenciais de cada um? Esse atendimento de diferentes formas. E hoje, com a tecnologia, nós temos vários recursos que podem nos auxiliar nesse processo, nessa personalização, para que o aluno possa desenvolver e aprender melhor. Então, para garantir o dinamismo e a diversidade, as atividades podem ser divididas em diferentes momentos. Então, nós podemos, claro, dar a aula expositiva. A aula expositiva é essencial porque você vai explicar o teu assunto,
Então, a aula expositiva, você pode organizar todo o processo, precisa também dar esse conhecimento ao aluno, não só fazer ele buscar, e sim também ter um momento de explicar sobre o conteúdo, explicar sobre os objetivos, explicar sobre a sua prática pedagógica. Ela é essencial também, esses aspectos da aula expositiva. Não é para deixar ela de lado, e sim saber utilizá-la. E também não só ela, e não somente usar a aula expositiva, mas outros recursos. Aulas expositiva, né? Projetos, mão na massa. Mão na massa seriam os aspectos de projetos, né? Realmente trabalhar. Vamos trabalhar com tudo isso. Vamos executar. Vamos desenvolver, fazer com que o aluno participe, crie, elabore. Debates, né? Outros aspectos, esses momentos de debates, momentos de visitas guiadas, de exercícios, de pesquisa de campo, uso de ferramentas digitais, tarefas individuais ou em grupo e racionamento entre estações de aprendizado. Isso tudo são sugestões para o desenvolvimento da diversidade de práticas pedagógicas, para que você não utilize somente a aula expositiva, para que você utilize a aula expositiva, um trabalho em grupo, né, um exercício, então, vários aspectos. Então, é isso que nós temos que verificar. E também não é só a tecnologia. Você precisa de vários momentos para que esse aluno aprenda. Então, organize diferentes momentos para que haja essa interação e para que o aluno aprenda melhor. Então, para garantir o dinamismo e a diversidade, o mais importante é que tudo seja combinado de maneira estratégica para potencializar o aprendizado. O que quer dizer tudo isso? Significa nós temos que, com o aluno, organizar, planejar, também direcionar as ações, para que ele possa saber o que está desenvolvendo, potencializando as suas capacidades e as suas habilidades, valorizando todo esse processo. Outra mudança que o ensino híbrido propõe é no papel do professor. Se antes o professor ocupava um lugar de destaque, sendo visto como o único detentor do conhecimento, agora seu papel é de agente facilitador na construção coletiva do conhecimento. Por que é importante falar isso? Porque muitas vezes as mudanças ocorrem e as pessoas, sem entender o contexto, ficam perdidas. Então, nós temos que saber o que é escola, como que eu devo trabalhar nesse espaço escolar, qual que é o papel do professor. Observe que no ensino híbrido, o papel do professor mudou, ele já não é aquela pessoa que tem todo o conhecimento potencializado só apenas no papel do professor. Hoje ele é um facilitador, ele vai direcionar esse aluno, ele vai guiar, mostrar, porque podemos observar, né? Quantas informações o nosso aluno tem hoje em dia, se ele abrir uma página no Google lá, ele tem sobre vários assuntos. Então, mais do que nunca, nós temos que observar que temos que trabalhar esses aspectos, mostrar os caminhos para que esse aluno desenvolva, facilitar, fazendo ele entender todo esse processo. Senão, todas as informações ele tem e não sabe como trabalhar tudo isso. Então, o papel do professor, isso deixa a relação professor-aluno mais próxima e dá mais confiança aos jovens que se sentem parte ativa do aprendizado. Porque ainda o professor é essencial nesse processo. Que bom, é muito importante esses aspectos. Por mais que seja o facilitador, é alguém que vai nos ensinar, vai nos direcionar. Então, o papel do professor, ele é essencial nesse processo. É isso que o professor tem que entender. Não é deixar o aluno fazer sozinho tudo, é participar, é estar junto com o aluno, mostrando, orientando, direcionando, explicando, certo? É esses aspectos que nós temos que entender, porque senão o que acontece? Muitas vezes pensa assim, com as tecnologias vamos deixar o aluno fazer, né? Damos um filme lá e deixa ele que assista. Não, nós como facilitadores desse processo, iremos fazer uma reflexão, iremos mostrar quais os aspectos importantes dele observar no filme, quais os objetivos que nós temos com a aprendizagem de tudo aquilo. Então, é isso que nós temos que ter em mente
como o nosso papel de professor no processo de aprendizagem. Então, como que nós vamos trabalhar todos esses aspectos? O uso das plataformas digitais pode ser feito dentro de sala de aula e fora dela, né? Como nós observamos agora. Nós estamos usando a plataforma, todos esses aspectos digitais, fora da sala de aula. Nós estamos construindo outros espaços de aprendizagem. Então, nós temos que entender tudo isso, porque daqui a pouco nós estaremos na escola e não podemos dar continuidade à educação que era antes. Nós temos que realmente transformar, ressignificar esse espaço escolar. Muitos softwares, aplicativos e games já oferecem soluções completas de ensino, com recursos para as classes ou para aprofundamento individual. Isso a gente observou, né? Conheceu mais do que nunca vários aplicativos, plataformas, tudo para que o aluno tivesse esse espaço de aprendizagem. Já existiam, mas não eram tão utilizados, porque o professor ainda continuava, eu também como professora, muitas vezes nós estávamos lá na sala de aula, trabalhando da mesma maneira. Olha, como que eu posso ampliar a aprendizagem? Então, um dos grandes benefícios dessas ferramentas para os professores, além da automatização de tarefas e organização do fluxo de trabalho, é a possibilidade de se obter relatórios detalhados do desempenho de cada aluno. Então, toda essa tecnologia, ela nos auxilia de vários aspectos. Ela nos auxilia nessa organização, nessa otimização desse nosso tempo. Então, tudo isso para que a gente possa aproveitar melhor os aspectos da aprendizagem. E também, né, nessa organização, nesse retorno. Então, nós temos que saber aprender a utilizar essas tecnologias para que a gente possa aproveitar o máximo desse processo de aprendizagem. Isso permite com que eles ajam de forma mais rápida sobre os pontos fracos de cada um, oferecendo mais ajuda e recursos ou redirecionamento à jornada de aprendizagem, se for o caso. Para os alunos, os recursos digitais são sinônimo de interação e autonomia, uma vez que eles podem escolher quando e como aprender, e têm liberdade para fazer e refazer as atividades quando sentirem necessidade. Então, observe que nesse processo nós ampliamos os aspectos de participação desse aluno. Então, esse aluno, né, hoje em dia, não é importante ele estar sentado, fechado numa sala de aula enfileirado. Ele pode pesquisar, ampliar, buscar, compartilhar. Então, são ações que irão desenvolver para que ele se aprimore mais e aprenda melhor. A autonomia acaba tendo outro bom efeito colateral. O senso de responsabilidade do aluno, que passa a ser protagonista de sua trajetória. A palavra autonomia, ela é essencial nesse processo de aprendizagem. O senso de responsabilidade do aluno, que passa a ser protagonista de sua trajetória. Nós temos que observar o seguinte, que esses aspectos da autonomia, você responsabiliza esse aluno nesse processo da aprendizagem. Quando ele torna-se autônomo e vai em busca de aprender, de pesquisar, ele precisa assim, agora sou eu, tenho conteúdo lá, sou eu que vou trabalhar nesse processo. Como que eu vou fazer? Precisa da minha participação. Então, eu vou participar e serei responsável, ele torna-se muito mais pertencente ao seu aprendizado. Então, esses aspectos que é importante no ensino híbrido. Muitas das ferramentas digitais são pensadas no formato de redes sociais, o que traz um componente ainda mais interessante para o aprendizado, a possibilidade de acompanhar e trocar experiências com os colegas durante todo esse processo. Essa é uma outra forma de observar a educação. Quando nós estamos em sala de aula, muitas vezes nós deixamos os alunos fazer essas atividades sozinhos. Nesses aspectos de usar a tecnologia, nós fazemos com que o aluno participe, ele compartilhe o seu conhecimento, e não tenha simplesmente algo individual, certo? Compartilhando, ele começa a aprender, a desenvolver, a entender todo o conteúdo que está sendo trabalhado. Quando ele trabalha de uma forma coletiva, ele começa a discutir,
Por exemplo, né, como que eu fazia com as minhas alunas? Eu dizia bem assim, forme um conceito sobre infância, que eu trabalho fundamentos históricos e políticos da educação infantil, né? Qual conceito que você tem de infância? Elas construíam. Eu explicava o conceito de infância, segundo alguns teóricos, certo? Ou segundo os aspectos históricos sobre o conceito de infância. Daí pedi a elas que escrevessem o seu e repassassem a uma colega o que elas escreveram. E essa colega iria compartilhar com elas o que escreveram, né? Então, nessa troca do que cada um escreveu, formava-se um novo conceito, certo? Um novo conceito elaborado da participação de cada uma delas, construído, embasado no que eu trabalhei na teoria. Então, essa participação, esse compartilhamento do conhecimento enriquece o conteúdo. Se eu desse simplesmente um texto fazendo com que elas entendessem o conceito de infância sobre teóricos estudados, elas teriam uma visão. A partir do momento que elas têm a teoria, sim, que é necessária, mas elas, com a sua experiência, dão o seu conceito e compartilham com o colega, amplia a sua visão, o seu conhecimento, amplia os aspectos do próprio conceito que ela elaborou. E ela sente-se participante desse processo de aprendizagem. A gamificação é outro aspecto, né, de trabalhar também, né? A gamificação é outra metodologia que se tornou tendência entre as ferramentas de educação digital. A gamificação, podemos dizer, quando você desafia esse aluno a participar de um jogo. Quando ele participa, ele se sente desafiado. E sendo desafiado, ele fica muito mais com vontade de participar, de aprender, de desenvolver. Então, quando você faz um jogo, participar nesse processo, né, da gamificação, o aluno ele sente-se envolvido e vai aprender muito mais. O termo gamificação diz respeito não só à inclusão de jogos educativos no aprendizado, mas o uso da lógica dos games, que é progressão em fases, formato de narrativa, missões individuais ou em equipes, acúmulo de bônus, etc. Em outras atividades, com o intuito de despertar o engajamento dos alunos. Então, observe, né? Gamificação não é apenas jogos, é toda essa lógica dos games. Progressão em fases. Olha, você fez aqui, conseguiu, muito bem, então vamos para outra fase, certo? Esses aspectos que acabam envolvendo o aluno e desafiando. Não só o adolescente, vou dizer a todos nós. Vamos, né, participar de uma reunião e alguém lança algum desafio. Então, nós, nos sentindo desafiados, a gente vai em busca desse conhecimento, de superar, de elaborar, de fazer, né, de acontecer. Então, observe que como o aluno aprende muito mais e se envolve nesse processo de aprendizagem. É isso que nós temos que ter essa visão. E essa gamificação nós podemos fazer assim, né, com o nosso conteúdo, em fases. Responda essa questão aqui, pesquise tal lugar. Se conseguiu muito bem, agora se passa para outra fase, de forma bem simples. E de forma bem simples nós conseguimos atingir os alunos e assim eles conseguem desenvolver muito mais o conteúdo e aprender. É essa visão que nós temos que ter, certo? É isso que vai ampliar a nossa prática pedagógica. É isso que nós temos que ter consciência nesse processo, saber que ações que nós iremos desenvolver, como que nós iremos planejar, para que nós possamos conseguir uma melhor aprendizagem dos nossos alunos. Então, o intuito, né, dessa gamificação é despertar o engajamento dos alunos, a participação deles nesse processo. Então, a Fundação Lehman diz o seguinte: o ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. Então, a tecnologia não vai ser simplesmente ela sozinha, ela é a aliada desse processo.
ela irá nos auxiliar para que a gente possa utilizar diferentes ferramentas e atingir a variados alunos, que vai ampliar a nossa prática pedagógica. Tá? Nós iremos utilizar diferentes ferramentas para atingir muito mais alunos. Tá? Como nós falamos da gamificação agora há pouco, né? Verifique quantos alunos você vai desenvolver. E cada fase que você faz, por exemplo, de uma atividade, você vai atingir diferentes alunos que têm aspectos, características diferenciadas, né? De repente, um aluno que vai criar uma música, o outro vai... mas aí eu não gosto de criar música, mas eu gosto de fazer um poema. Não, mas eu gosto de pesquisar. Vai atingir variados alunos e até a superação de cada um deles nesse processo. Então, quais são as vantagens desse ensino híbrido, né? A personalização, como nós falamos, a autonomia, esse aluno vai sentir parte do processo. A colaboração é outro aspecto importantíssimo nesse processo, dessa vantagem do ensino híbrido. O trabalho em equipe, dinamismo, diversidade. Então, todos esses aspectos são vantagens do ensino híbrido. Então, observando todas essas vantagens, é isso que nós temos que repensar a nossa forma de trabalho, como que nós estamos trabalhando e desenvolvendo todo esse processo.